Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram e manda sua pergunta na caixinha e ela vira vídeo aqui. Primeira pergunta. Queria saber o que é o behaviorismo e como ele explica a formação da nossa personalidade. Também queria entender se essa ideia já é ultrapassada ou se ela já está consolidada no meio da psicologia. Olha, o behaviorismo vai começar com Pavlov, que vai identificar como que é o condicionamento. Essa palavra, né, condicionamento, você provavelmente já ouviu. Pavlov percebeu que no momento em que eu emparelho, coloco lado a lado estímulos neutros com estímulos que são incondicionados, instintivos, esse estímulo neutro acaba adquirindo propriedades desse estímulo incondicionado. Pavlov percebeu isso nas suas experiências com cães. É curioso porque Pavlov praticamente virou sinônimo de aprendizagem, mas ele ganhou o prêmio Nobel por suas descobertas em fisiologia. O que ele fazia? Ele estudava a saliva dos cachorros. Aí fazia um corte, né, no rostinho lá do cachorro, deixava a mangueirinha pegando saliva o dia inteiro. Pavlov descobriu, eu acho muito louco ele ter descoberto isso no início do século XX. Ele descobriu que a composição da saliva do cachorro alterava de acordo com o alimento que era apresentado. Cara, eu vou te falar um negócio. Quando eu descobri que Pavlov percebeu isso no início do século XX, ele merece o prêmio Nobel mesmo. Imagina, ele sabia que se eu apresentasse pro cachorro arroz ou carne, que a composição da saliva ia alterar. E aí ganhou um prêmio Nobel por isso. Então ele ficava estudando essa saliva o tempo todo, até que ele percebeu um negócio que mudou a história da psicologia para sempre. O que ele percebeu? Ele já sabia que o salivar era algo instintivo. Então, se o cachorro via comida, ele ia salivar. Ele ia salivar. Só que ele percebeu que os cachorros estavam salivando antes de ver a comida. No momento que chegava o cuidador de cachorro, eles já começavam a salivar. Aí Pavlov percebeu que o cuidador de cachorro, que era um estímulo neutro, ganhou a mesma propriedade da carne, que era um estímulo incondicionado, instintivo. E aí surgiram as primeiras experiências envolvendo o sino. Ele batia o sino, mostrava a comida pro cachorro. Claro, o cachorro salivava, por conta da carne, da comida. Aí depois, colocava o sino, mostrava a comida, o cachorro salivava. Fazia isso dezenas de vezes. E é dezenas de vezes mesmo. São quase 100 vezes que essas repetições aconteciam. E aí, chegava um momento que só de fazer o sino, o cachorro salivava. E Pavlov chamou esse sino de estímulo condicionado. E nascia aí o chamado condicionamento clássico. E o behaviorismo vai ter sua sementinha aí. Ele vai perceber o quanto que punições, reforços ao longo da nossa vida vão alterar nosso comportamento. O primeiro a perceber isso foi o Watson. Inclusive o Watson tem um experimento extremamente antiético, que ele conseguiu provar que uma criança recém-nascida com pouquíssimos meses conseguia adquirir uma fobia dentro do laboratório, ao chamado experimento do pequeno Albert. Como que é esse experimento? Deixava a criança, cara, dá mó dó, deixava a criancinha lá, mostrava que ela não tinha medo de coelho, não tinha medo de nada. Aí depois, pegaram a barra de ferro, bateram com toda a força atrás da criança. Pá! Cara, a criança começou a chorar de forma desesperada. Aí bateu a barra de ferro, fez aquela força toda e mostrou o coelho. Fez isso algumas vezes, depois era só mostrar o coelho, que a criança começava a ter um medo enorme de coelho. E aí o Watson descobriu que fobias podiam ser aprendidas pela interação que a pessoa tinha com o seu ambiente. E isso ia contra aquilo que estava consolidado na época em psicanálise, que era a ideia de que as nossas neuroses surgiriam devido à forma que a gente vai lidar com as nossas pulsões, com os nossos instintos e tudo mais. E aí depois teve um cara, aquele não queimado, que nunca errou, chamado Skinner. Aí Skinner percebeu um negócio que foi o seguinte: ele percebeu que não são só as punições e as recompensas que alteram o nosso comportamento. Ele começou a perceber que a nossa expectativa de punição e recompensa fazia a gente mesmo mudar nosso comportamento. Ou seja, não era simplesmente a punição de eu parar de colocar o dedo na tomada. Pô, já condicionei que colocar o dedo na tomada toma choque. Ele começou a perceber que vários dos meus comportamentos eram alterados pela expectativa que eu tinha de receber punição ou recompensa. Ou seja, se eu fazia uma boa prova e era elogiado, que isso ia fazer eu estudar mais para as próximas provas. E se, por exemplo, eu tô fazendo bagunça e eu sou uma criança e meus pais escondem o videogame, que isso vai alterar meu comportamento no dia a dia. Ou seja, não é apenas esse condicionamento clássico que a gente viu com o sino. A gente mesmo vai alterando nosso próprio comportamento. E o mais louco é o seguinte:
No momento que a criança, olha que doideira isso, no momento que a criança estuda e o videogame volta para a sala, ela começa a estudar mais para o videogame não sair. É claro que não é tão simples assim, mas é para poder explicar a diferença do condicionamento operante em relação ao condicionamento clássico do Pavlov. É a alteração que eu vou fazer no próprio comportamento e alterar a própria frequência do meu comportamento de acordo com a expectativa de punição e recompensa. E quem descobriu isso foi Skinner. E ele vai desenvolver toda uma teoria, inclusive da personalidade, a partir disso. Da aquisição de linguagem, com um excelente livro Comportamento Verbal. Aí vem aquela sua pergunta, né? Primeiro, como estudar behaviorismo? Skinner, sobre o behaviorismo. Excelente livro. Tem uma leitura um pouquinho mais densa, mas excelente livro. Agora, se você não quiser ler o Skinner, você pode ler o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, dos autores Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. Vai falar dos conceitos de Skinner, de psicologia do comportamento, de forma um pouco mais simples. Aí vem aquela pergunta, né? O behaviorismo está ultrapassado? Não, não está ultrapassado. O que vai acontecer é que existem limites para a aplicação do behaviorismo. Vou dar um exemplo super simples aqui. Behaviorismo vai falar muito sobre ambiente, reforço, punição, a interação do organismo como biologia mesmo, como genética. Tem gente que fala que behaviorismo entende o corpo humano como uma tábula rasa. Isso não é verdade, não. O próprio Skinner chegou a falar sobre isso. Mas vai falar da interação desse organismo no ambiente e como que ele muda seu próprio comportamento de acordo com esse ambiente. Vamos supor que a pessoa tem dislexia. Se você pensa em intervenções que são possíveis de serem feitas à luz do behaviorismo tradicional do Skinner, para alguém que tem dislexia, que é aquela dificuldade de leitura, em geral você vai sentir uma lacuna. Porque a dislexia é um transtorno, uma incapacidade de leitura, e que a gente não consegue realmente melhorar usando apenas conceitos do behaviorismo. As chamadas terapias cognitivo-comportamentais surgem para preencher essa lacuna que foi deixada pelo behaviorismo. Aí você provavelmente, se tem dislexia, vai ter que buscar um neuropsicólogo, ou até mesmo um psicólogo cognitivo-comportamental. Isso significa que o behaviorismo está ultrapassado? Não. Isso significa que existem limites para a aplicação do behaviorismo. Da mesma forma que a gente vai ter limites para a TCC também. Inclusive, é importante ressaltar que TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, não é behaviorismo, não é psicologia do comportamento. É a conexão que vamos ter entre psicologia cognitiva, que vai buscar conceitos como memória, como pensamento, como crenças, com terapias comportamentais. E eu vou te falar que todas as linhas da psicologia vão ter suas vantagens e suas desvantagens. Vamos ter limites, porque o objeto de estudo é o ser humano. E o ser humano é complexo demais, não é fácil estudar o ser humano, certo? Medicina, que é muito mais objetivo, já é complicado de estudar, quanto mais psicologia. Cara, eu tava vendo uns vídeos no TikTok sobre shifting. Acho que é assim que se escreve. É sobre você ser capaz de mudar de realidade e ir para a realidade que você escolher. Por exemplo, você quer ir para uma realidade onde o mundo do Naruto existe. Daí você faz o shifting e vai para essa realidade, pode ficar o quanto tempo quiser. O shifting é real? Poxa vida, você vai perguntar para um professor que sabe hipnose se o shifting é real, vou te responder o seguinte: se você chama de real aquilo que você pode tocar, você pode ver, como diz o grande Cypher, o grande vilão, né, do Matrix 1, o real são padrões elétricos do seu cérebro. Então, se você me perguntar se as pessoas que estão nesse shifting aí, supostamente acessando mundos alternativos, se você me perguntar se eles estão tendo uma experiência real, pode ser que sim. É bem provável, inclusive, que seja uma experiência real. Porque se não fosse real, no sentido da experiência, esse negócio não ia viralizar tanto assim. Agora, se você vai me perguntar, Alberto, esse shifting é realmente uma viagem interdimensional, de mundos paralelos? Claro que não. A gente tem duas explicações bem tranquilas para aquilo que acontece durante o shifting. A primeira é que seja um fenômeno de sonho lúcido. Sabe quando você está meio dormindo, meio acordado, e você mistura o que acontece ao seu redor com aquilo que você está sonhando? Então, se você está fazendo todo um exercício de sugestão, de que você vai ver o Naruto, você pode ter um tipo de sonho lúcido que parece igualzinho à realidade, mas é um tipo de sonho. Outra possibilidade é que essas pessoas que estão alegando serem capazes de fazer shifting, que sejam apenas pessoas altamente hipnotizáveis. Para você ter uma ideia, em torno aí de uns 10% da população conseguem, por meio da sugestão,
ter algum tipo de alucinação, só por meio de sugestão de hipnose. Então tem 10% da população que, se eu fizer uma indução hipnótica, apresentar isso aqui e falar assim, agora você vai ver na minha mão um passarinho vermelho, e eu mostro o celular, a pessoa vai ver o passarinho vermelho. Ou seja, se em torno de 10% das pessoas conseguem alucinar por meio de sugestão, se eu tenho um viral na internet e tem milhares de pessoas testando, a quantidade de relatos que eu vou ter envolvendo esse shifting vai ser gigantesco, certo? Então, ou é sonho lúcido, ou é algum tipo de autossugestão durante o processo da hipnose. É possível colocar uma mente humana em uma máquina, assim como no filme Robocop? Filmaço, hein? Cara, os anos 90 era muito doido. A gente tinha um filme igual o Robocop, que é um filme violentíssimo, passando depois do almoço, cara. Aí o seu pai tá lá almoçando na sessão da tarde, e aparece alguém tendo o cérebro destruído por meio de um tiroteio. Quando você me pergunta se é possível, eu imagino que você não está perguntando como a gente vai fazer isso, certo? Eu acredito que seja possível sim. O problema é que, para eu pegar uma mente humana e colocar num robô, eu tenho que resolver dois problemas que são bem difíceis. Primeiro problema, eu preciso conseguir armazenar a mente. Cara, como que eu vou pegar esse software que está rodando no nosso cérebro e conseguir armazenar? E para eu armazenar, eu tenho que ter um hardware idêntico ao nosso cérebro. Então vamos supor que eu consiga, de alguma forma, decodificar toda a minha mente. Eu tenho que guardar isso em algum lugar. Para isso ser processado, eu tenho que conseguir replicar um cérebro. E replicar o cérebro é difícil demais. É difícil porque o cérebro, ele não é só um hardware, não é só o computador, né? A gente costuma fazer essa analogia do software ser a mente e o corpo ser o hardware do computador, ser, enfim, a parte física. Só que o nosso hardware, ele é muito especial porque ele altera o tempo todo de acordo com a mente. É uma coisa muito doida, ou seja, o processamento de informação altera o nosso hardware. Ou seja, nosso cérebro não é simplesmente um HD que eu estou jogando informação, não. É como se o HD se transformasse o tempo todo junto com a informação. E conseguir fazer essa decodificação do hardware, do nosso cérebro, entendendo como que ele se altera com a informação, é algo muito complicado. A gente está muito longe disso. Claro que pode surgir uma descoberta fascinante e que vai mudar tudo? Pode, mas a previsão é que não aconteça tão cedo. Inclusive, o próprio Elon Musk, quando ele fala da chamada Neuralink, que eu ia conseguir, por meio do meu cérebro, dar aquele tanto de comandos, ele é bem fanfarrão. A ideia do Elon Musk é o quê? É fazer um discurso extremamente exagerado para ganhar investidor. A investidor vai lá e coloca o dinheiro. Mas o que a gente tem mais próximo de usar o cérebro e poder coordenar algo do nosso corpo é o que o Nicolelis fez, usando um exoesqueleto, que é ter um exoesqueleto que vai ser controlado pelo cérebro. Agora, controlar um exoesqueleto pelo cérebro é muito diferente de eu conseguir dar um comando extremamente complexo para o meu corpo ou para um computador. Uma coisa é eu, com a minha mente, conseguir pegar, igual aqueles brinquedos, né? Pegar a bolinha e subir. Ou até mesmo com o pensamento, conseguir controlar uma barata ciborgue. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso, né? Sobre o Pickle Rick, um episódio de Rick and Morty, que o Rick domina o cérebro de uma barata e controla a barata. A gente tem pesquisas envolvendo barata, envolvendo besouro. A gente até consegue, né, com a nossa mente, mandar um comando para a barata para ela sair andando, da forma que a gente quer. Mas são comandos muito simples. E a gente realmente está muito longe de ter a nossa mente num arquivo para poder mandar para o computador, porque esse computador tem que ser o cérebro para poder processar aquilo da forma que a gente processa. Como funciona a autossabotagem? Sei que algo precisa ser feito, mas crio N fatores que nem sequer começo. O que acontece é o seguinte: a gente tem uma tendência inata, instintiva, de fugir da dor e buscar o prazer. Quando a gente fala de autossabotagem, a gente geralmente está falando de comportamentos que a gente quer fazer, mas que não são imediatamente recompensadores. A gente vai falar, por exemplo, de autossabotagem para aprender um novo idioma. A gente vai falar de autossabotagem para poder entrar para a academia. A autossabotagem vai envolver isso. Vai envolver algum projeto que a gente tem que vai ter uma recompensa a médio e longo prazo. E, em geral, a gente não responde bem a projetos que são de médio e longo prazo. A gente é muito imediatista. Para a gente é muito mais recompensador comer uma fatia de pizza agora do que comer uma salada agora para ter mais saúde daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, daqui a um ano. Então, a melhor forma de acabar com a autossabotagem é você pegar o comportamento que você quer fazer e tornar ele o mais acessível possível.
em pegar aquele comportamento que você tem optado, comportamento ruim, tornar ele o mais difícil possível. Já falei isso em vários vídeos. Mas se você, por exemplo, tá na sua cozinha e o biscoito recheado de chocolate tá tão acessível quanto as frutas, você vai comer o biscoito recheado de chocolate. Então, se aquilo que você está utilizando para se auto-sabotar tiver muito acessível, você vai acabar optando por isso. Tem algumas pessoas que até acreditam que a auto-sabotagem seria um processo inconsciente em que eu quero propositalmente fracassar para não mudar. Não acredito muito nisso não, a gente não tem muita evidência disso. O que a gente tem evidência é de que o ambiente é a mão invisível que vai moldar nosso comportamento. E se eu quero um objetivo a médio e longo prazo, eu preciso de, no meu dia a dia, ter pistas que vão favorecer o comportamento que eu quero. E eu preciso eliminar do meu ambiente as pistas que favorecem o comportamento que eu não quero. E se você tem se auto-sabotado muito, pega esse objetivo seu, que é maior, divide ele em objetivos menores e altere seu comportamento de forma a conseguir, no seu dia a dia, realizar esses pequenos passos na direção do seu comportamento. Agora, a gente não tem realmente evidência da autossabotagem como um processo inconsciente ou subconsciente que vai governando o meu corpo, de forma que eu possa estar me punindo inconscientemente o tempo todo. Não. A autossabotagem nada mais é que a gente evitar uma recompensa muito recompensadora que vai chegar só daqui a um ano e preferir algo que tem uma recompensa mais imediata. E a melhor forma de você acabar com essa autossabotagem, que seria optar por esses comportamentos mais simples e prazerosos, é mudar seu ambiente. E quando a gente fala de mudar o ambiente, tá falando inclusive das pessoas que convivem com você no seu dia a dia. Se você quer aprender um novo idioma, se você está querendo ter um hábito de leitura, e a galera que anda com você só quer ficar enchendo a cara todo dia depois do trabalho, poxa vida, é difícil, no convívio com essas pessoas, nessa bebedeira toda, você conseguir fazer o que você quer fazer. Espero que tenha respondido sua pergunta. Se eu não respondi, quando você vir lá no meu Instagram a caixinha de perguntas, manda, que ela pode aparecer no próximo vídeo. E lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo, mandar a sua pergunta em tempo real e eu responder com áudio, aí tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram e seu nome pode aparecer no final do vídeo. Até lá!